Gente, olha que incrível. Eu estava aqui vendo alguns vídeos na internet hoje, pela manhã, aqui no meu trabalho, e eu me deparei com um testemunho de um pastor. E vou resumir a história dele. No testemunho ele disse que quando ele era criança, a sua mãe foi assassinada pelo próprio pai, porque ela queria o divórcio, como ele o traía ela e tal. E ele não aceitando a separação, ele assassinou a esposa. E isso magoou muito ele e a irmã. Esse rapaz, então, hoje pastor, sofreu muito, saiu de casa e, de certa forma, quis tentar vingar a morte da mãe em um certo momento. Porém, ele escutou um lindo louvor na igreja. E quando ele entrou na igreja, o pastor estava pregando justamente sobre perdão. E eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês porque ele falou de uma frase que mexeu demais comigo. Assim, tocou no fundo da minha alma a respeito do perdão. Eu quero compartilhar um texto e eu vou dizer que frase é esta. O texto se encontra em Mateus 18 e o versículo 21 e 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus respondeu-lhe: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Todo mundo sabe que essa fala de Jesus não é uma conta exata, que eu tenho que perdoar alguém um número de vezes específico, não é isso. Jesus usou aqui uma hipérbole. A hipérbole é uma figura de linguagem que representa o exagero. É a mesma coisa de você falar assim: nossa, tem 1000 anos que eu trabalho nesse emprego. Não tem 1000 anos, é um exagero. Nossa, eu estou morrendo de fome. Você não está morrendo de fome, você está com muita fome, é um exagero. Então Jesus usou aqui de um exagero para nós entendermos que não há tempo ou quantidade de vezes que nós devemos perdoar o nosso irmão. E o relato da história desse pastor disse que quando ele entrou na igreja, o pregador disse o seguinte: o perdão não apaga o passado, mas engrandece o futuro. Meu irmão e minha irmã, isso me tocou profundamente. O perdão não apaga o seu passado, mas engrandece o seu futuro. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Certa vez, eu vendo uma psicóloga falando a respeito de perdão, e ela narrando no seu livro o seguinte, que a falta de perdão gera em nós uma espécie de câncer emocional. E esse câncer, ele não para de crescer. Ele só é curado, sanado, arrancado do seu coração mediante o ato de perdoar. Perdoar primeiro a nós mesmos. Nós temos uma grande dificuldade de nos perdoarmos, uma grande dificuldade. Temos muita dificuldade de perdoar o nosso cônjuge quando ele erra. Temos dificuldade de perdoar o nosso irmão na igreja quando ele nos faz algum mal. Temos dificuldade de perdoar o nosso próximo. Mas o perdão é a fórmula que engrandece o nosso futuro. Bom, o desfecho da história do pastor, você já deve supor, né? Deus fez uma obra tão maravilhosa na vida dele que ele conseguiu perdoar o próprio pai. Eu te faço uma pergunta. Ante uma situação tão grave quanto essa, uma pessoa que se entregou para Cristo foi capaz de perdoar? Eu quero te perguntar, o que te impede
de perdoar o seu próximo que fez tão pouco contra você? O que impede de você viver em paz com aquele que está do seu lado? O que te impede? Força, você acha ela em Cristo. Motivação, você acha em Jesus Cristo. Paz para se auto-perdoar, Jesus Cristo. Esse pastor perdoou o seu pai. Perdoe você também. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Se inscreva no meu canal. Que Deus te abençoe.